Povo meu, olha, eu tô com a camisa do Vasco aqui, mas essa pauta aqui acho que lhe cabe a todos os clubes, né? Se passaram 42 jogos, 42 pontos do Campeonato Brasileiro, 42 pontos, 14 rodadas. O Flamengo, por exemplo, disputou somente 39, disputou 13 rodadas, porque tem um jogo a menos. Mas se passaram 42 pontos, depois de 14 rodadas, eu vim falar um pouco do Vasco. Isso vai se resumir a muito clube que está ali em 12º, 13º, né? E aqueles clubes ali que precisam fazer uma pontuação primeiro de 45 pontos, como é para todo mundo, mas mais para aqueles clubes limitados e que já definiram como o Vasco uma prioridade de título, no caso do Vasco, bem provável a Copa do Brasil. Amanhã o Vasco manda a campo seu time B, nem o Rojas não vai, mas o Nuno Moreira vai, mas o Rojas não vai para a partida da Copa Sul-Americana. Põe no Instagram contra quem o Vasco pega, joga, se é contra o Barraca, ou se é contra o Audax Italiano. Mas eu quero falar sobre pontuação, né? Porque, como eu falei ontem, o Vasco tem 17 pontos em 14 jogos. É muito pouco, né? É um ponto por jogo, e uma vitória seria, né, na 15ª rodada, né? Vamos supor que o Vasco tivesse jogado a 15ª rodada. É muito pouco ponto, ok? É muito pouco ponto. Mas se tratando de Vasco, com o time limitado que tem, o Renato ainda tentando achar seu time principal, que para mim o quarteto era o quarteto titular de ataque, por exemplo, era para mim é o time do Olímpia. Mas, né, Spinelli, Nuno, Adson e Rojas. Mas muitos querem o Andrés Gomes. Aí é uma questão tática que eu já falei no vídeo passado do jogo do Flamengo, no empate de 2-2. Mas resta 15 pontos. O Vasco pode chegar a 32 pontos. E aí, com 32 pontos, se a gente pensa que geralmente, se um time ganha o primeiro turno todo, faz 57 pontos e é líder, obviamente, 32 pontos é 25 a menos. 25? Não. Não. É 25 a menos. 32 pontos é 25 a menos, né? 2 mais 5, isso. São 25 pontos a menos que se fica na tabela. Isso se o Vasco ganha. Ganha, no caso, ganha, né, esses pontos todos, ganha esses 5 pontos a serem esses 5 jogos a serem disputados, a começar contra o Atlético Paranaense no Brasileirão, beleza? Então fica ali 50, o líder, vamos supor, o líder tem 57, o Vasco tem 50, tem 32, deu tudo certo, o Vasco tá ali em oitavo, tá entendendo? O Vasco fica ali em oitavo e fica faltando 13 pontos para não cair no segundo turno inteiro. O Vasco pode pensar na Copa do Brasil, pode pensar em se recuperar na Copa Sul-Americana e brigar pelo título, pode pensar em não se recuperar, mas sim manter a liderança, porque o Vasco é o líder do seu grupo na Copa Sul-Americana e jogar, pode dar uma arrancada para ser quinto colocado no Brasileiro, buscar uma pré-Libertadores. O Vasco pode pensar muito disso, entre outros clubes podem pensar. Vamos supor que o Vasco não faça os 15 pontos, o Vasco faça 10, né? O Vasco faça 10, aí fica com 27 pontos, e aí não fica com 32, fica com 4 a menos, fica ali entre nono, 10ª colocação, 11ª.
tem que fazer ali entre 18 a 20 pontos. Ok? Para ficar ali no segundo turno e fazer os 45 pontos e não sofrer. Lembrando que isso daí é uma coisa é você fazer 45 pontos na 25ª rodada. Opa, falta mais 13, mais 39 pontos, né? Tem aquilo tudo. Outra coisa é você fazer 45 pontos na 35ª. Você não vai estar mais disputando nada, né? Com você ganhando mais 9 pontos, fazendo 54. Vai parar na 10ª colocação, na 8ª. Então, o que o Vascaíno tem que pensar é que aquele tesão do Renato tem que ser agora, por hora, a partir da partida contra o Atlético Paranaense, chegar aos 32, dos 17 aos 32. Que, vamos lá, vamos pensar. 20, 23, 26, 29 e 32 pontos. É muito ponto bom para o Vascaíno se animar e dar paz ao Renato Gaúcho. Paz no ano de eleição, onde já está começando a ter burburinho de aliança, de pessoas que eu não confio. Eu sou vascaíno, todo mundo. Faço uma live aqui um dia com notebook, tudo direitinho para dizer porque eu não virei youtuber do Vasco. A eleição de 2020, tumultuada pelo Leve esse ano, foi um maior motivo. E sem a SAF ainda. Então eu queria tanto que, como vascaíno, que a SAF resolvesse esse problema para afastar pessoas como Levin e aproximar. Pedrinho de Brant era para ser essa união. Pedrinho da família Sendas ou da família Calçada. Então eu acho que assim, até para o Vasco ter um ano bom e esquecer um pouquinho a política, enquanto o Lamacchia, um grego, um troiano, um italiano, um japonês, um marciano não compra a SAF do Vasco ainda, que ainda está no Modern Cap por causa dos erros da 777. Então, eu acho que assim, por hora, eu torço muito para o Vasco chegar aos 32 pontos. Claro, torço para o Vasco ser líder e passar e ir para as oitavas diretas da Copa Sul-Americana, porque é um título muito importante, e isso daí é um outro debate da questão sul-americana, e na época da Conmebol, da Mercosul, é outro debate. E torço para o Vasco passar pelo Paysandu na Copa do Brasil e para as oitavas da Copa do Brasil, que é muito dinheiro, além de ser um título muito grande, e agora dá vaga para a Libertadores, pelo menos o vice e a pré, junto com o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Então, eu torço muito para que isso tudo se resolva, mas torço também para o Vasco fazer, se não os 15 pontos, faz pelo menos 7. Tenta fazer ali 24 pontos e ficar ali entre 10º, 11º, 9º e falar para o torcedor vascaíno, para o torcedor cremotino, olha, vamos tentar fazer 45 pontos até a 25ª, até a 27ª rodada. E ver o que vai acontecer numa possível arrancada, ou já montar o planejamento do ano que vem, ganhando o Sul-Americano, se o Renato tiver tesão para isso, ganhando Copa do Brasil, que o Vasco vem batendo semifinal, perdida contra o Atlético Mineiro em 2024, final perdida dentro de casa por 2-1 contra o Corinthians em 2025, né? Tentar ganhar uma Copa do Brasil. O Renato deve uma Copa do Brasil ao Vasco lá em 2006. Então, é muito importante a gente pensar. Mas eu já estou dando aqui, e até para você, torcedor de outro clube, que está na posição de 6º, 7º para baixo. Acho que a atual situação do Vasco se coloca muito a outros clubes. Não para Chapecoense, para Mirassol, que precisam fazer muitos milagres, apesar de nós gostarmos muito, termos paixões por tudo que eles representaram em cada período, gradualmente em cada situação.
mas para outros clubes, para o Santos, para o Corinthians, para clubes que Grêmio e Inter que não estão brigando na parte de cima da tabela, então é muito importante se pensar em primeiro fazer os 45 pontos, mas para isso, nos primeiros 57 que tem a se disputar, as primeiras 19 partidas, 10 mais 9, 30 mais 27, tentar ali certos clubes que não são Palmeiras, não são Galo, não são Fluminense, não são Flamengo, não são Botafogo, tentar ali fazer de 27 a 30 pontos, para aí ter uma calmaria e saber, 15 pontos eu consigo fazer e não vou ser rebaixado. Eu vou galgar uma outra competição ou galgar, como diz meu amigo Maurício, que brinca dos 47 pontos comigo, vascaíno, tem um bar aqui no meu bairro, vou galgar uma outra competição ou uma arrancada para algo maior no Brasileirão. Valeu, Vasco. Então, por favor, dos 15, tente 10, tente 9, mas tente o possível com o Renato Gaúcho para o Vascaíno não sofrer com briga com rebaixamento e nem com essa politicagem maluca de Pedrinho, pelo amor de Deus. Não se fecha com leve esse ano. Valeu, galera. Fui.